Estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre a situação das unidades socioeducativas do Rio que recebem jovens infratoras. Antes da gente ir para o intervalo, a gente estava falando da questão da unidade, né, socioeducativa que recebe as meninas, né? O fato de ser só uma unidade para receber todo o Estado, né? Com relação à relação familiar, relação comunitária, de que forma que o fato de ter só uma unidade, isso é prejudicial para essas jovens? Isso. Esse é um fator, mas a gente não precisa também trazer um dado, né? Que é muito comum nas unidades para mulheres, meninas, né, no caso das adolescentes ou, né, das adultas, que o número de visitantes é bem menor, né? As mulheres, como um todo, mesmo na adolescência, costumam receber menos visitas, né? Independente, claro, né, que a distância encarece para um familiar visitar, mas a gente vê que muitas adolescentes não recebem visita. É verdade. Nem da família, nem até mesmo, porque a maioria delas são privadas de liberdade por conta da associação análoga ao tráfico de drogas, do companheiro, ela estava presente, estava junto, e ali a gente não vê a presença desse companheiro visitando, o que a gente já não vê, é o contrário nas unidades masculinas. São filas no dia de visita das meninas visitando seus irmãos, seus primos, seus namorados, seus filhos, né? Então, as mulheres acabam, tanto no caso das adolescentes como no caso das adultas, elas ficam meio que abandonadas, né? Do convívio social, né? Da sociedade e da própria família. E no caso das adolescentes, a situação ela acaba sendo mais gravosa, uma vez que, pela legislação, a medida de internação ela é uma excepcionalidade. Ela só deve ser aplicada em casos de grave ameaça, reiteração do ato infracional, que ele deve ser aplicado, né? Tem outras medidas, como a gente já falou aqui, que deveriam ser aplicadas, que favoreceriam a convivência familiar e também a convivência comunitária. A gente não pode esquecer que é também uma premissa não só do Estatuto, mas do Sistema Nacional Socioeducativo, SINASE, né, que é a Lei 12.594, de 2012. Sim. Né, onde ele coloca da importância, porque até mesmo assim, ao longo do tempo, né, viu-se, né, e assim, por longa experiência, que isso de você retirar o sujeito da sociedade para que ele retorne, né, o que a gente vê em casos de reincidência e outras situações. Então, se privilegiar que ele esteja nesse convívio com a comunidade e que a comunidade esteja em convívio com ele. E participe dessa construção social da vida desse indivíduo, digamos assim. E a exclusão dele total, ainda mais no caso de adolescentes que são ainda seres em desenvolvimento, a participação comunitária e familiar é de suma importância para o bom desenvolvimento desse cidadão. Sim. Agora vocês comentaram um pouco sobre a lei do SINASE, né? E deputada, a comissão fez uma audiência pública, né, há pouco tempo com esse tema, né? O que foi tirado dessa audiência? O que foi debatido nessa comissão? Nós trouxemos o debate da lei do SINASE pelo aniversário, né, da lei e a pedido do Conselho da Criança e Adolescente do Estado, o SEDCA. Nós discutimos vários pontos. Um dos pontos que foi citado foi essa questão da aplicação das medidas, que vem sendo amplamente, vários espaços sendo discutido, pedindo a atenção do judiciário com relação à aplicação da medida para o adolescente, seja do sexo masculino ou feminino. Isso foi amplamente debatido. A atenção também com relação ao Tratado Internacional de Direitos Humanos, pela situação que a gente vê nas visitas. Eu sempre também tenho visitado as unidades, tanto as masculinas como a feminina, e a gente ainda vê muita violação de direitos. E volto a dizer, tratando-se de sujeitos que estão em desenvolvimento, é muito prejudicial para a vida do adolescente as referências que ele cria naquele ambiente hostil, sujo, insalubre, e tantas outras questões que a gente superlotado, com colchões no chão, frio, cobertores sujos, enfim, são várias questões que têm a ver com a construção do indivíduo, do sujeito, que também foi amplamente debatido na lei, porque está na lei e que ainda a gente vê, né, o descumprimento dela, o descumprimento da lei. A lei ainda não tem sido cumprida
na sua totalidade. E a gente está trazendo a esse debate, essa discussão da lei, para que não caia no esquecimento e fique só na lei fria. É preciso estar sempre discutindo e debatendo para que ela não caia no esquecimento. Também foi tirado dessa audiência a sugestão da criação de um grupo de trabalho, que inclusive até já existe, um grupo de trabalho chamado GT Degase, que é com a participação da sociedade civil, das mães, de meninos e meninas que estão dentro dessas unidades, onde é mensalmente discutido, debatido, trazido, porque as mães visitam também a participação das mães nesse processo. Quando a gente fala mães, é porque geralmente as mães são mais presentes nesse processo. Os pais participam, mas não incisivamente como as mães. A mãe tem aquela coisa de proteção, né? Então, no grupo de trabalho, a presença das mães é muito forte, né? Elas estão sempre ali presentes, inclusive contribuindo com sugestões e trazendo as suas dores também, né? Porque, volto a dizer, é preciso parar e analisar melhor na hora da aplicação dessa medida para que a gente possa, de fato, reabilitar os nossos jovens, fazer com que esses adolescentes eles tenham um convívio comunitário e social mais saudável, né? E excluí-lo totalmente não tem trazido bons resultados. Para isso, tem os estudos e as análises que são feitas em cima de visitas, de pesquisas, que vêm trazendo esses dados para a gente que não são bons. Então, foi sugerido isso e a realização de mais encontros, onde podemos ali, nessa audiência pública que nós fizemos, podemos ter ali vários órgãos que compõem o sistema de garantia de direitos sentados juntos, debatendo, discutindo. Isso é importantíssimo, porque o sistema acaba não se falando, né? Não há um diálogo entre si, porque um depende do outro. Não se pode falar de socioeducação sem envolver a Secretaria de Educação, sem envolver a Secretaria de Assistência. Por que tocar nesse ponto? Na Secretaria de Assistência, que é algo preocupante e que compõe e se faz necessário nessa construção e reabilitação dessas meninas privadas de liberdade. Vamos torcer para que não haja o desmantelamento desses serviços que são importantíssimos. Aí entra também a Secretaria de Saúde, né? Porque a Secretaria de Saúde também compõe o próprio Degase, né? Que é quem acolhe essas meninas. Então, o debate foi amplamente discutido esses pontos e até essa construção de sempre estarmos realizando encontros e grupos de trabalho para buscarmos, não só debatermos e discutirmos, para encontrarmos saídas e soluções para a melhoria do sistema socioeducativo, para que o sistema socioeducativo ele venha, de fato, carregar este nome, socioeducação, e ser aplicado, de fato, à socioeducação. E um dos pontos que eu acho que foi importantíssimo também nessa audiência pública, e que você trouxe agora também, né, na sua fala, que é a questão da transparência, não deixar cair no esquecimento, que é a questão da produção de dados. Os dados também. Do Degase, e que a gente ficou nessa audiência pública muito claro, todos os atores ali do sistema de garantia colocando a dificuldade em acessar os dados, né, em acessar as informações. Então, eu acho que pedindo requerimento a uma secretaria, a outra. Isso. Foi bom você tocar num assunto que a gente tem tentado até junto com o mecanismo, a construção de algo que possa ali compor os dados de todos os sistemas que envolvem a garantia de direitos e que esses dados sejam acessíveis para quem é de direito acessar esses dados. Porque fica muito obscuro, não há essa transparência de fato. Quando eu quero saber quantos adolescentes do sexo masculino, feminino, tem dentro das unidades, tem que fazer um requerimento, pedir informação, aguardar. Aí a gente quer saber quantos estão... foi aplicada a medida em meio aberto, por exemplo. Isso. Quantos estão em meio aberto, cumprindo essas medidas? Não se tem os dados esse quantitativo. Quantos estão em semi-liberdade? Também supõe-se que, acha-se que, não tem dados concisos. Então, nessa audiência também ficou bem clara a necessidade de um mecanismo que tenha e comporte todos esses dados, até mesmo
Porque é a partir dos dados que nós tomamos atitudes, é a partir dos dados que nós podemos criar projetos de lei, é a partir dos dados que a gente fomenta as políticas públicas, né? Sim. E sem os dados fica complicado. Agora, com falta de transparência, superlotação, denúncia de tortura, como ressocializar, como mudar essa realidade que é a realidade realmente do nosso Estado atualmente? Um dos pontos, eu acho que um dos principais é a gente não deixar esfriar o debate, né? A gente tem que estar ali atento a essa questão e a criação desse mecanismo de composição de dados, porque é o ponto de partida para a gente começar a caminhar em busca de solução de uma socioeducação de fato, porque a gente não vê ainda a socioeducação, pontos muito isolados de algumas unidades que conseguem ter uma atividade, por exemplo, fora da unidade com os adolescentes, que é importantíssimo. Aí tem a ver com o convívio social e comunitário. A superlotação impede isso, né? Até na unidade feminina, a gente tem falta de agente, quantitativo de agente, para fazer esse serviço externo, que é de suma importância. Então, a criação desse mecanismo que comporte esses dados, eu acho que é o ponto de partida inicial para a gente começar a mudar essa realidade. Porque a gente colocando isso em discussão, né, não só para quem já atua nessa área, mas para a população em geral, é você poder colocar um pensamento crítico em cima disso e pensar em outras possibilidades, né? Para que a gente não requeira mais a internação, tem que prender, porque é isso que a gente ouve no senso comum. Né? E as pessoas precisam entender, sim, que esses adolescentes eles são responsabilizados a partir dos 12 anos, então quando se fala na redução da maioridade penal, mas já é 12 anos, né? Tem que então fazer a leitura dessa situação por um outro viés. E eu acho que a gente está aqui discutindo e abrir esses espaços, né? E a transparência dos dados, né? Desse órgão é de suma importância. Mas é claro que a gente também tem que pensar no antes, né? Nas políticas prevenção públicas e na garantia dos direitos, né? Porque a gente encontra esses adolescentes nesse sistema que ele conseguiu tirar um documento quando ele ingressou no sistema socioeducativo. Não tinha. Ele foi saber o que era um dentista quando ele entrou no sistema socioeducativo. Nunca isso foi também... uma consulta médica, só foi depois de ingressar no sistema socioeducativo. Não tem escolaridade. Exato. A maioria deles é baixa escolaridade, ou seja, há uma ausência de muita coisa na vida desse adolescente que é preciso ser corrigido no decorrer da vida dele. Eu sempre costumo pontuar, Dandara, que é uma ausência de tudo na vida desses meninos e dessas meninas, a começar do pré-natal da mãe. Então, são pontos que a gente precisa estar trazendo a discussão e até mesmo porque nós não estamos dizendo aqui que não vamos responsabilizar o adolescente que comete o ato infracional. Não é isso que a gente está discutindo aqui. O que estamos discutindo não está funcionando. Prova disso é que a reincidência é muito grande e se só internar fosse solução, a tendência seria a diminuição da internação e não o aumento. Sim. Infelizmente, nosso tempo acabou. Gostaria de continuar esse assunto, mas a gente vai ter que encerrar o programa por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Eu que agradeço. Eu também. O Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv e para rever esse programa, acesse o site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.